Mentes pensantes do agro, vamos aqui a mais uma rodada. Que bom estarmos juntos aqui para uma conversa de alto nível. E hoje estou recebendo aqui um grande amigo, Marcelo Coutinho. Bem-vindo, Marcelão. Seja sempre bem acolhido aqui na nossa casa e é sempre uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado, Gilson, pelo convite, né? É um prazer imenso estar aqui na AgriSelection, uma referência aqui para o Brasil, né? De conexão entre os players aqui da pecuária. Então, é uma iniciativa muito bacana. Sempre uma honra estar aqui. Que bom, Marcelo, é muito bom recebê-lo e obrigado pela deferência de sempre. Mick, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos aí no meio de uma polêmica agora, né? Com os nossos amigos franceses, dando declarações calorosas com relação à pecuária brasileira. E eu venho sempre falando, eu quero iniciar nossa conversa por isso, porque você, de maneira muito vanguardista, né, vem insistindo em trazer para o Brasil algo que coloca a gente alguns passos à frente. Né? Porque a gente só pode... ter a coragem de certificar algo, de selar algo, quando a gente sabe que esse algo que nós estamos produzindo merece e tem condições de ser classificado, né? Tem condições de ser certificado, medido e selado. E eu estou mencionando esses comentários porque são coisas que estão acontecendo com mais frequência e você pode ver que está encurtando os períodos entre um estresse e outro. Historicamente, eu sempre falo que os países sempre tiveram 3 formas de se proteger, né? Câmbio, o tarifário e o regulatório. Câmbio ficou um negócio difícil, né? A hegemonia do dólar está aí acabando. Tarifário é algo complexo de fazer, porque mexe nos acordos. Então, resta o regulatório, né? Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta. Primeiro, eu queria que você traçasse um histórico da sua entrada no segmento. Como é que você via esse setor antes? A decorrência, né, de lá para cá, o que você viu acontecendo e como é que você está vendo agora essa posição atual, onde o Brasil não vai ser a referência mundial. O Brasil já é a referência mundial em volume de exportação de carne. Já é uma referência em tamanho de rebanho. Já é uma referência em capacidade de produção de alimento e de commodities. Então, nós não vamos ser, não. Antes a gente falava, o Brasil vai ser o país do futuro. Não, nós não somos o país do futuro, não. Nós já somos o país do presente. O que muda é que a gente pode sair de uma situação de coadjuvante para protagonista. Tá? Então, me conta um pouco disso. Como é que você viu isso antes da sua entrada, a decorrência, como é que você está vendo isso hoje, considerando esse estresse aí desse momento? Vai. Perfeito, isso. A gente começou esse trabalho com a Brasil Beef Quality dentro da USP, né? Lá na Exalc, em Piracicaba. Eu sou veterinário, fiz mestrado, doutorado nessa área e a gente foi desafiado a empreender, né? Trazendo alguma tecnologia, alguma coisa que estivesse bem na vanguarda para a cadeia da carne. Então a gente começou a fazer um estudo de mercado na época. Que ano foi isso? Isso em 2016, 2017. Tá? Então a gente viu... Antes do Boi China, né? A gente começou a ver uma transformação do mercado em relação ao mercado de carne de qualidade. Então as carnes não tinham marcas, né? Naquela época, um pouco antes, começou a ter carnes com marca. E a gente viu a necessidade, se você tem uma marca, você precisa cuidar dela. Você precisa ter bons produtos para que aquela marca continue sempre forte e bem posicionada, né? Então a gente veio fazendo um trabalho com monitorar esse mercado desde então. E esse mercado cresce 20% a 30% ao ano. Esses são os levantamentos com alguns consultores. Então, é um mercado que dobra de tamanho a cada 3 a 4 anos, falando do mercado de carne de qualidade. Né? Isso é algo que o Brasil foi trabalhando. A carne de qualidade hoje é uma realidade no Brasil. Em paralelo a isso, nós temos a carne de exportação e a carne commodity. Né? Essa carne ela passa por umas fases, né? A carne commodity, uma delas é essa abertura do mercado China,
Então, que corresponde, acho que mais de 50% da exportação, é um volume grande, né? Mais de 50. Mais de 50% do que a gente exporta para fora é para a China. E então isso teve um forte efeito sobre a idade dos animais, que a China pede animais jovens. 30 meses no máximo, né? No máximo. 30 meses Então, abaixo, né? Há 15, 20 anos atrás, não lembro de cabeça, mas 60, 70, 80% dos animais tinham mais de 36 meses. Hoje, apenas 10% dos animais têm mais de 36 meses, animais abatidos no Brasil. Então, isso é algo que mudou muito a nossa pecuária, a idade de abate caiu demais, né? Então, a gente começou a exportar animais jovens, né? Produzir animais jovens. E teve uma pressão, ao mesmo tempo, de vários países por questões ambientais, né? Hoje pega muita questão ambiental no Brasil. Então, a gente tem várias iniciativas aí posicionando, cuidando. O Brasil tem uma das normas de regulação ambiental mais exigentes do mundo. É o Código Florestal mais exigente que tem. Não conheço nenhum outro que... Do mundo, né? E fica claro que a gente tem essa potência do Brasil, ela causa medo no mundo, né? Então, tem alguns dados que mostram que se nossas pastagens aumentarem a produtividade, a gente poderia pegar o rebanho do mundo inteiro e colocar dentro do Brasil. Uhum. Né? Então, isso causa... O Brasil é muito competitivo, é muito forte, e isso causa alguma resistência nesses países que nos veem como concorrentes. Né? Então, claramente, essa questão na França, né, é um embargo mais, não sei se pode dizer político, né, mas é um embargo econômico, né, do que realmente um embargo técnico, né, baseado no que o Brasil vem produzindo, cuidando da natureza e produzindo ao mesmo tempo. Então eu vejo dessa forma. É muito interessante esse comentário seu. E só para quem nos acompanha aqui, se a gente for fazer um cálculo, o mundo tem em média aí, nos últimos anos, um rebanho de 1 bilhão de cabeças, né? E que é um rebanho, inclusive, regressivo, se a gente for olhar, né? Ele é muito estável, mas nos últimos anos ele até teve uma pequena regressão. Mas daria uma taxa aqui de ocupação, uma taxa de lotação de 6,4 UAS por hectare, considerando 156 milhões de hectares de pastagem entre plantada e nativa, né? É atingível. Total. Né? Mas nós não vamos fazer isso com o mundo, não. Nós vamos ficar só com a parcela aqui nos cabos, senão a confusão aumenta muito. Uma outra coisa interessante que você falou foi a questão do embalar a carne, né? Porque nós só começamos a embalar carne no Brasil depois de 2010. Então é um movimento muito recente. Aquele negócio, como é que você coloca uma marca num produto que não tem embalagem? Como é que você coloca uma especificação num produto que não tem embalagem? Então, por que é importante a gente levantar esses temas? A gente vive habitualmente como se as coisas que estão postas hoje tivessem sempre sido dessa maneira. Então, por exemplo, boi China não existia nessa época que você entrou com essa nova fase sua. Né? E realmente o boi China forçou a pecuária brasileira a entrar num outro ciclo. Então, pela primeira vez, nós tivemos uma evolução tecnológica gerada sem imposição de uma lei mercado estatal, e sim de uma exigência de mercado. Entra um grande comprador com bastante dinheiro e apetite. Vamos lembrar que isso coincide com a crise sanitária que eles tiveram, onde, apesar de não ter números oficiais disponíveis, a estimativa naquela crise é que a China tenha perdido 2/3 do rebanho de suíno deles. E nós estamos falando do país que tem 55% da produção e consumo de suíno do mundo. Então, olha o tamanho desse problema. E uma outra coisa a observar é a gente está tendo um aumento não só qualitativo, como você mencionou, como quantitativo de consumo. Por quê? Porque a parte do mundo pobre que não comia carne passou a comer. Então, por exemplo, o consumo per capita da China no início do século XXI era de 2 quilos, 2,2 quilos, se não me engano. Agora há pouco estava em 6 quilos e pouco. Né? O nosso retraído está em 30. Já teve em 45. Os Estados Unidos são 100. Tá? Então eu fico olhando o quão favorável é o futuro quando a gente olha a melhoria técnica que ainda pode ser aplicada. Vamos lembrar que só 1/4 do rebanho nacional utiliza o benefício da genética. Nós ainda temos aí 3/4 para ser utilizado. Vamos lembrar que ainda tem uma parte da população brasileira que não come carne, ou quando come muito pouco, tá? E tem direito a comer. Né?
E o principal, né, Marcelo? Você que viaja muito, eu queria que você comentasse isso. Os modelos de produção, os sistemas de produção avançaram muito, melhoraram muito. Que está permitindo que, há pouco tempo, alguns tipos de propriedades não teriam condições nunca de adentrar esse mercado. E eu sei que você vem participando de alguns projetos de propriedades que nem pecuaristas eram. Sim. Eram originalmente lavouristas e que entraram na pecuária em seguida. Sim. Mas que já estão com o conceito de carne, né? Não mais de criar boi, mas sim de produzir carne. Como é que você vê essa mudança rápida que está acontecendo? Então, os pecuaristas, né, os produtores, de forma geral, ou que não eram produtores, começaram a fazer parceria, né? Hoje tem muita parceria entre fazenda e o varejo, então, e o frigorífico participando como um parceiro também, não um detentor da marca. Então, a gente vê um movimento muito grande de verticalização, né? Então, fazendo parcerias. Boa parte das marcas que a gente tem um relacionamento e trabalha são verticalizadas e tem parceiros. Então, esse movimento é bastante interessante porque você cria muda tudo o mercado. Então, a gente está vendo frigorífico se especializando em prestar serviço. Então, eu sou um frigorífico, você manda o boi para cá, eu abato para você, eu não comprei seu boi, você abate aqui, você me paga só a taxa de abate e você leva suas carcaças. As carcaças vão para um outro lugar, onde elas são desossadas e geram cortes cárneos premium, né? Então, hoje a gente vê essa questão dos cortes cárneos. Shoulder, né? Denver, Flat Iron, são cortes que a gente tinha outros nomes, não eram valorizados. Tanto falando do miolo da paleta, nós estamos falando do A100, cortes que não tinham valor de mercado. Claro, não é só mudar o nome do corte que ele... Algo tem que ser agregado aqui. Não, é. É só uma... Então, assim... Não é só uma maquiagem, né? Não é só uma maquiagem. Então, essa nomenclatura, esses cortes especiais, esse porcionamento, são recomendados apenas para carcaças de animais especiais. Quem são esses animais especiais? Tá? São animais onde você escolhe uma boa genética, né? Não vou falar de raça, mas de indivíduos, bons indivíduos, boa genética, onde você adota sistemas para que esse animal seja abatido com 0, 2, 4 dentes normalmente, tá? Claro, um pouquinho mais avançado, espera-se mais marmoreio, mais acabamento. Lógico. Animais Mais pesados. custo também, né? Hoje mais pesados, mais custo, porque essa é um investimento. E aí, para você produzir esse tipo de animal, você tem que ter um bom cuidado da vaca, né? E quando ela Não tá tem boi gestando, sem bezerro e não tem bezerro sem vaca. quando ela está gestando, você tem que cuidar bem dessa vaca. Quando esse bezerro nasce, você tem que ter um trato especial com ele, você tem que fazer uma boa recria e uma boa terminação. Aliás, Marcelo, você falou uma coisa. Outro dia eu estava em uma conversa com um grande parceiro nosso aqui, que é o Pacheco, e a gente estava discutindo uma questão da certificação religiosa, que nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, e um dos problemas que aumenta a taxa de rejeição de uma dessas certificações é o problema pulmonar. E a gente estava discutindo se o ultrassom conseguia pegar isso e tal, e de repente ele falou, não, Justo, esse problema a gente tem que começar a tratar antes da gente inseminar a vaca. Né? A gente já tem que ter um protocolo para tratar isso antes de inseminar a vaca. E nós já estamos discutindo como é que eu faço isso no pré-abate. Mas eu quero voltar uma coisa da verticalização, que eu acho que é importante a gente alertar aqui os nossos amigos pecuaristas de que verticalização não significa que fazendeiro tem que virar frigorífico e que frigorífico tem que virar fazendeiro. Tá? Muito menos que ponto de venda tem que virar cada um no seu quadrado. Eu sempre defendo o seguinte, a coisa mais perigosa que tem no ambiente empresarial é a perda de foco. Sim. É você sair do seu core. Então, o pecuarista, ele é um produtor de carne, mas quem produz a carne é o boi, a vaca. Sim. O pecuarista cria esses animais, então ele é um criador. Tá? E o desafio dele é totalmente diferente do desafio de quem abate este boi. Sim. Que não necessariamente é quem vai ter a responsabilidade de desmontar esse boi. Exato. Porque talvez aquele frigorífico ali, aquele parceiro, tenha a função só de abater. Exato. E aí o desmonte desse boi passa para um outro parceiro.
né? Uma mistura de desossa, por exemplo. E processamento. Talvez, porque talvez parte desse boi a gente não consiga vender ele no estado original. E daqui a pouco a gente entra nesse assunto também. E, por fim, o varejo. Tá? O varejo ele tem uma posição confortável de ter todo o consumidor na mão dele, mas ele tem uma posição desconfortável de ter que organizar a oferta de 100 mil SKUs. Então é importante deixar claro, gente, que essa verticalização que o Marcelo fala, ela não só é uma tendência, não é uma tendência mais, eu já vejo ela como um fato, né? Mas não faz com que essas áreas se misturem. Então o frigorífico continua sendo frigorífico. Exato. E o fazendeiro tem que continuar sendo fazendeiro. E o varejista, porque se não se misturar isso, Marcelo, é um perigo, tá? Realmente é bom esclarecer isso, né? Porque a verticalização clássica é como um grupo tem tudo. Né? Essa é a verticalização clássica. O que a gente está vendo, a verticalização no Brasil que está acontecendo é um pouquinho diferente. Tem uma organização de parceiros. Né? É uma verticalização misturada com outsourcing aí, né? Com terceirização, e é uma harmonização disso. Deveria ter um termo melhor, até que verticalização. E até sugiro o seguinte, tem muitos consultores bons aí nessa área, né? Que estão prestando bons serviços. Não tem uma quantidade grande, mas a qualidade dos que estão é boa. Tá? Então eu sugiro que vocês procurem esses consultores que estão por aí. Eu não vou citar os nomes não, porque vai que eu esqueço algum, vários são meus amigos, daí eu corro o risco de desrespeitar alguns deles. Mas a gente convive com bastante, e como a gente convive muito também com os frigoríficos e com os pontos de venda, então é por isso que eu digo, cada um no seu quadrado e todos com um objetivo comum. Como a gente faz para entregar o melhor produto possível no preço justo para o consumidor. Exatamente. Ponto. Esse é um ponto. Outra coisa que você tocou, eu acho interessante a gente intensificar a conversa. A gente discute muito esse negócio dos preços, né? Então, o preço da arroba, o preço da arroba, o preço da arroba, e a gente nunca parou para pensar como é construído o preço dessa arroba. Sim. O que faz oscilar o preço dessa arroba? E vamos lembrar o seguinte, o preço da arroba, ela tem uma influência grande enquanto esse produto é um SKU, tá? Porque a fêmea ou o macho vivo são um SKU. Quando eu abato este animal e começo a desmontar, eu já começo a ter um pedaço dele que é comestível e um pedaço que não é comestível. E do pedaço comestível eu tenho vários cortes diferentes. E uma coisa, o custo de um acém, do quilo do acém, é exatamente o mesmo custo do quilo do filé, tá? Exatamente. O que muda é que o valor de venda do filé tem uma agregação de valor. Tem uma... E o que faz isso mudar? O consumo, o mercado. Demanda. Tá? Então, assim, e o mercado, ele é educado, tá? Sim. O mercado não nasceu sabendo consumir carne de jeito, ele foi catequizado para consumir de jeito. Então, a forma como nós organizamos o mercado no Brasil dá essa discrepância, o que gera um desafio muito grande, que é como eu precifico. Isso já é um desafio para o açougue, tá? Para o varejo especializado, que ele tem muita dificuldade em precificar esses cortes. E um desafio maior ainda para o pecuarista. Por quê? Você falou de marmoreio, por exemplo. Agora há pouco, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando de marmoreio, discutindo mercado internacional e tal. Vamos lá. Marmoreio e cobertura de gordura, a gente consegue verificar ele em quantos cortes? O acabamento do marmoreio, tá? A gente avalia o marmoreio, a técnica, né, padrão, é você abrir o contrafilé da 12ª, 13ª costela. Mas vamos falar assim em corte, para facilitar para a turma aqui. Quantos cortes do boi? Vamos supor que a gente vai falar de 21 cortes básicos, tá? Não, que é o mais básico do boi. Depende do nível de marmoreio. Um animal que tem muito marmoreio nessa região, isso se espalha em quase todos os cortes. Não, tudo bem, mas vamos lá. Você concorda que a carne onde a gente quer marmoreio é uma carne que nós vamos colocar ela num sistema exigente, por exemplo, na grelha, que é o sistema mais exigente, é a grelha, concorda? Sim. Então, beleza. Eu não posso colocar uma carne magra ali, que é problema. É mais difícil para eu preparar ela, né? Então, é o seguinte, eu tenho um seguinte ditado. Não existe carne de segunda, só animal de... Não, concordo. Mas, por exemplo, uma carne magra numa grelha vai ter mais dificuldade até pela questão da natureza. Sim, sim. Porque ela tem menos... Ela vai sofrer o calor muito mais do que uma carne que tem. Agora, o que eu estou dizendo é, a gente gasta muito dinheiro para colocar cobertura de gordura e para colocar marmoreio. Só que é o seguinte, isso só gera valor em poucos cortes. Geralmente é os cortes do traseiro ali, certo? É isso que a gente está mudando.
Isso que é o... Mas hoje ainda é assim, concorda? Hoje a grande maioria você vai agregar na picanha, no contrafilé. Aí como é que eu pago o custo que eu aumentei na parte da frente do boi? Não fica difícil, né? Então hoje as marcas de carne bem-sucedidas hoje no Brasil são aquelas que conseguem agregar valor em todos os cortes. Igual eu falei, no miolo da paleta, que é o flat iron, que é o shoulder, que é o short rib, que é o acém, né? Então esses cortes todos, eles são são tudo grelha, né? Tudo grelha. E aí é o desafio, por exemplo, no quantas vezes uma casa Uhum. prepara a carne na grelha e quantas vezes ela prepara dos outros modos? Porque são outras coisas que a gente tem que observar, porque o calendário de consumo é diferente do calendário de produção. Então, por exemplo, o consumidor come todos os dias, mas come a mesma coisa? Não. Ele altera o que ele come, tá? Então, por exemplo, dificilmente você vai ligar para alguém e falar, pô, vai lá em casa domingo, vamos fazer uma almôndega muito boa. Você já recebeu o convite para almôndega domingo? Não, mas vai ter algum dia da semana que você vai comer almôndega. Pode ter almôndega, mas é coadjuvante, né? Mas não no domingo. Talvez no domingo que não vai ter almôndega. A não ser que seja numa casa italiana para comer com macarrão. E nem vai ter o nome de almôndega, talvez. Mas a gente tem que observar que a inteligência de consumo ela é muito diferente da inteligência de produção. Eu estou aqui preparando um animal, que você falou, por exemplo, da importância da genética. E você ainda falou assim, não vamos discutir raça, vamos discutir genética. E esse é um outro discurso perigoso, porque o nosso setor ainda discute muita raça e é um setor apaixonado. Pensa na discussão apaixonada, é a discussão de raça. Sim. E na realidade, meu amigo, coloca o consumidor para consumir e ele mal consegue diferenciar um corte do outro. Imagina para falar uma raça da outra. Sim. Então, de novo, eu vejo que a gente tem um horizonte pela frente muito favorável, porque assim, vamos falar a verdade, a gente não sabe comer carne ainda. Nós sequer temos um paladar desenvolvido para isso, Marcelo. Eu vejo na carne uma coisa do vinho. Por exemplo, eu sou um consumidor de vinho muito limitado. Então, por exemplo, eu não dou conta de pagar mais do que R$100 na garrafa de vinho. Porque eu sei que no meu padrão degustativo eu não consigo ver diferença de um vinho de 100 o vinho de R$200. Aí eu falo assim, pô, tá ficando caro a hora do banheiro, entendeu? Porque... E aí, olha só, mas eu demorei para ter essa consciência de falar assim, peraí, eu gosto de vinho, mas até onde vai meu paladar? E eu não estou dizendo que os vinhos mais elaborados não tenham que ser caros. Só estou dizendo que eu não tenho percepção de paladar para justificar, onerar o meu orçamento para aquilo. Tá? E a carne eu vejo a mesma coisa. A gente está aprendendo a consumir carne. É aquilo que você falou, não tem carne de primeira e de segunda. Nós criamos essa classificação. Assim como no arroz antes, a maioria das pessoas não sabe por que tem tipo 1. O que é tipo 1? Porque antigamente tipo 1, 2, 3, até quantos pra gente quebrar tem um arroz? Porque tinha tipo 1, tipo 2, tipo 3 e bica corrida. Hoje ninguém existe, não existe mais esse negócio. Então assim, na carne eu acredito que a gente acabou essa questão de carne de primeira e de segunda e que nós já estamos em outro estágio. E nesse outro estágio já começa essa subdivisão que você está falando. Explica aqui pra gente, para não ficar assim. Por exemplo, o acém. O que era o acém? Né? Que parte do boi que é? Geralmente quantos quilos pesa um acém? Só pra gente ter uma ideia. Vou tentar lembrar de cabeça aqui, mas depende muito do peso do animal. Mas mais ou menos, só pra gente fazer uma conta. 3, 4 quilos, assim, tá? Parte da frente. Parte da frente, aqui próximo da nuca do animal, aqui no final do contrafilé, né? Em cima. Quais são os cortes que a gente faz do acém hoje? Hoje um dos cortes mais nobres, que é a parte nobre do acém, é o Denver. Tá? Mas igual, como eu disse, não é qualquer animal que você vai aproveitar esses cortes. É uma região muito desorganizada os músculos. É difícil você fazer cortes com essa região, tá? Então você tem o short rib, que já é uma porção que tem mais cortes aí. Também sai do Sai. acém. E tem vários nomes, né? No Mato Grosso do Sul vende como Festival do Assador, tem outros nomes para esse corte. O flat iron sai de onde? O flat iron sai da paleta, tá? No todo animal. E, assim, esses cortes de animais especiais, vou dar um exemplo aqui que eu falei até na última palestra. O colchão duro desses animais especiais que gabaritam os critérios de qualidade, né, que a gente pode falar aqui, como pH, marmoreio, ardor de vômito, espessura de gordura, cor da carne, cor da gordura, se você maturar essa carne também, você adotar características, o colchão duro desses animais, ele é melhor que 90% das picanhas do Brasil. Olha só. Tá? Então, assim, a bandeira que a gente ergue é, assim, valorizar todos os cortes. Onde é que tá o colchão duro? O colchão duro tá no traseiro.
né? Ele é no final da picanha, praticamente é o mesmo músculo da picanha. A questão é que a picanha está um pouquinho mais para cima, né? Da traseira do animal e o coxão duro continua. E aí É como você corta nós na vamos faca. falar de uma picanha de 70, 80, 90 reais e um colchão duro de... De 30, né? Então você define, aqui você que define com a faca. Aqui é picanha, aqui é coxão duro. Você que define. O pessoal fala terceira veia. Aí você corta. O que ficou pra cá é picanha, o que ficou pra cá é coxão duro. Na verdade é o mesmo grupo muscular. É o mesmo músculo, tá? E aí você tem essa diferenciação gigantesca, né? Por que a picanha tem um depósito de gordura maior, mas num animal especial, ele, claro, vai ter um pouquinho, vai ter a mesma maciez da picanha, mas ele tem uma maciez Aí, do por exemplo, sabor ela muito pela alto. ser mais macia porque ela já está num lugar que estressou menos no animal, É certo? da posição, exatamente. posição, A questão tá. do uso do músculo, né? A questão de arranjo das fibras. Pronto, e aí é que eu vou te perguntar uma coisa, assim, acho que é importante para a nossa audiência, assim, vamos classificar o que seria esse animal de qualidade. Vamos Tá. tentar... Deixa eu pegar uma colinha aqui, Deve. tá? A gente tem um trabalho na indústria, a gente é a única empresa do Brasil, na América Latina, especializada em avaliar carcaça. Tá? O que é avaliar carcaça? É a carcaça fria. Você tem dados da A carcaça única quente, empresa na América Latina, Marcelo. que eu conheço é a gente, tá? Eu Que faz falo esse do trabalho. vanguardista, tá vendo? Então a gente se baseou muito no que é feito nos Estados Unidos e na Austrália, onde você faz uma análise de marmoreio, ardor de lombo, expulsor de gordura, né? E você serra a carcaça nessa região onde faz ultrassom e você coleta algumas informações complementares, tá? Então um animal especial que gabarita os critérios de qualidade, tá? É importante que ela vá bem na maioria dessas características, tá? Então, categoria sexual, você trabalhar com fêmea ou macho castrado, você poder incrementar o grau de sangue taurino desses animais, tá? Fazer cruzamentos. Trabalhar com animais mais jovens, então, pela dentição, você vê isso. Peso da carcaça, animais mais pesados tendem a produzir carne de melhor qualidade. Acabamento, então tem acabamento mediano, uniforme, favorece. Tem um pH mais baixo da carne, tá? Então, o pH, ele permite que você conserve melhor essa carne embalada. pH alto, você tem problema. Estou terminando a lista aqui. Ossificação, que é a base da classificação americana, por exemplo. O americano, a ossificação é tão importante quanto o marmoreio. Tá? Eles analisam a cartilagem na ponta dos ossos. Isso tem relação com a maciez da carne. Cor da carne, carne mais clara. Cor da gordura, uma gordura que não seja muito amarelada. Gordura muito amarelada é sinônimo de animal mais velho, tá? Que é animal que passou restrição alimentar, tá? Então, uma cor creme, uma cor mais... Tudo bem, mas muito amarelo não. Marmoreio, que é essa gordura que a gente não conhecia 10 anos atrás, Essa entremeada que é aí. entremeada. Ardor de lombo, que é a área muscular, tá? Espessura de gordura, então é uma forma diferente do acabamento é distribuição. Espessura de gordura é a altura dessa gordura. E você aplicar uma Não, o maturação. frigorífico não necessariamente precisa da altura, mas precisa da distribuição para proteção da carne ali na camaria, né? Você ter mais cortes cobertos, né, com gordura. E, por último, você poder maturar essa carne. Maturar é manter essa carne refrigerada em boas condições, para que as enzimas naturais da carne quebrem algumas proteínas estruturais para essa carne ficar mais macia. Então, quando você vai... Tudo ainda nós estamos falando dessa carne ainda lá Na indústria. na indústria. Então, assim, se você não precisa gabaritar tudo esses sistemas, mas você ir bem na maioria delas, você consegue produzir uma carne premium. Presta essa listagem sua aqui. Tá? Presta essa cola aqui. Esse aqui é um relatório que a gente manda pro produtor, tá? As marcas de carne que trabalham com a gente, elas enviam esse relatório aí com os dados da avaliação, tá? Então, como que os indicadores de desempenho, inclusive nas páginas subsequentes, você tem até as fotos Depois é bom comprovando. tentar mostrar isso. Nós vamos dar um jeito na hora que tiver. Você tem até as fotos que comprovam a avaliação. A última página lá, eu acho, tem as fotos da avaliação. Ah, tá aqui. Tá? Esse vai no PDF, no produtor, o produtor acessa pelo WhatsApp. Então, as marcas de carne que trabalham com a gente compartilham as informações. Eu tô vendo aqui, porque assim, transferência. a distância, dizer onde nós estamos para onde a gente precisa estar é grande demais. Isso é bom, isso me anima. Mas deixa eu... a gente tá Eu cobrando vou fazer aqui algumas tamanho, perguntas para você. Vamos lá. Ossificação. Tá, O que o produtor pode fazer para melhorar essa ossificação aqui? perfeito. Ossificação é você olha na ponta da cartilagem do animal, depois que a carne é serrada, e ela tem que ter mais cartilagem do que osso, tá? Tá. Como que você produz isso? Você melhorando a alimentação dos animais, melhorando a questão sanitária, tá?
você melhorando o estresse, o manejo com o peão para estressamento Ou dos seja, animais. bem-estar animal não é Bem-estar conversa fiada. Não. Isso você veja na carcaça. Tem 2 indicadores que me ajudam muito a ver o estresse dos animais, o bem-estar animal, que é o pH e a ossificação, tá? O que é ossificação? Deixa eu dar um exemplo aqui, mais prático. Você vê 2 pessoas de 30 anos, tá? Aí você fala assim, essa tem 30. Não, eu acredito. Aí você fala que ela tem 30. Não, não acredito, ela tem 20, né? Por que essa pessoa está parecendo ser mais jovem do que realmente ela é? Que é uma pessoa que se cuidou mais, uma pessoa que teve uma boa alimentação, é uma pessoa que tem uma ótima saúde, que não fica doente, que faz exercício, que se alimenta bem, come bastante carne, né? Então essa pessoa, ela fica parecendo mais jovem do que ela realmente é, tá? Então, a ossificação é isso. Se eu tenho 2 bois com a mesma edição, com a mesma idade, que nasceram no mesmo dia, e eu vou lá e vejo que esse animal tem uma ossificação mais baixa, quer dizer que esse animal ficou menos doente, é mais resistente a parasitas, ele se alimentava... Ou seja, efetivamente ele está entregando um produto de mais qualidade. Exato. Então, a ossificação esse é um indicador que a gente considera entre 15, tá? É outra coisa aqui, por exemplo, o pH. Me fala um pouco do pH, porque às vezes a gente vê muita discussão dessa questão de pH e inclusive outro dia a gente estava discutindo água mineral e a pessoa ainda me falou, não, olha, temos que olhar qual que é o pH que está isso, qual que é... Explora um pouco, isso é bom. O pH é uma medida de acidez, tá? O pH neutro é 7. Então, abaixo de 7 vai ficando mais ácido. Qual que é a aplicação prática? Qual é a aplicação prática do pH na carne? Quando você não consegue, a carne tem que ficar levemente ácida, tá? Se ela não fica levemente ácida no frigorífico, ela fica mais suscetível à criação de micro-organismo. Tá? Então as bactérias lá se proliferam mais intensamente. Ou seja, a acidez é um mecanismo de proteção. Proteção. A própria natureza falando ali, olha, eu tô... Conversão do músculo em carne, né? O músculo, quando o animal está vivo, é 7. Aí esse pH cai lá para 5,5, 5,4. Nessa faixa de pH, nesse nível de acidez, as bactérias não conseguem crescer. Então você embala aquela carne a vácuo lá, ela fica um bom tempo preservando o macio, o sabor e as coisas da carne. Se você embalar uma carne com pH alto, essa carne vai dar um cheiro forte, vai alterar o sabor, tá? Então não é recomendado embalar a vácuo carnes, por exemplo, com pH alto. Isso que é um grande problema. Queimaram a tecnologia da embalagem a vácuo, botando um monte de carne com pH alto embalando, tá? E como que o produtor faz isso? O produtor tem um papel central nisso, o pH da carne, tá? É você minimizar os estresses 1 mês antes do abate, pelo menos, tá? Então você não misturar lote, ainda mais no macho inteiro. Tá? Tô rindo de novo, porque eu fico lembrando de como é hoje em dia, olha. Tá. 1 mês, assim, para garantir, tá? Mas quanto mais perto do abate, mais crítico necessita os cuidados. Então, você tem um bom transporte dos animais, um bom manejo, não ficar gritando, dando choque nos animais. Por exemplo, distância. Você acha que tem uma distância limite que seria adequada para ele deslocar o animal para o abate? Eu vi um artigo hoje, olha a coincidência. Estava lendo do pessoal da FG aqui, inclusive. Eles fizeram um estudo, vi rapidamente um resumo. Publicou agora. Depois manda para mim. Eles viram que animais que viajam até 8 horas, se não me engano, até 5 horas, alguma coisa assim, não tem problema no pH. Desde que o transporte seja bom. Tá? Então, até 8 horas de transporte dos animais, não viram impacto no pH da carne. Bons transportes, com bons motoristas, com boa técnica de transporte dos animais. Eu estou perguntando isso porque eu tenho na minha cabeça, quando eu vou fazendo estratégia, inteligência de mercado, eu estou fazendo um desenho onde no nosso processo a gente não movimente animais terminados mais que 300, 350 Tá, isso aí mais ou menos, Tá. E aí tem uns desafios, porque não existe motorista bom em estrada ruim, né? E nós temos uma estrutura viária complexa, até a estrutura viária interestadual melhorou muito. Sim. Tá? Mas tem que lembrar que eu tenho as vicinais. E as vicinais é um problema. Que as vicinais, isso é uma dependência com o poder municipal, que é o poder mais debilitado que tem financeiramente falando. Porque boa parte dos municípios brasileiros depende do fundo de participação da União. Então, os prefeitos acabam ficando refém da falta de dinheiro. Então, e aí as estradas vicinais estão sob guarda municipal. Né? Diferente das estradas estaduais, que aí já estão pavimentadas, a maioria delas, e as federais, que aí a maioria absoluta estão pavimentadas. Então, hoje é um exercício muito grande, Marcelo, a gente trabalhar a construção de um país realmente eficiente no futuro, porque a gente tem que olhar por exemplo, eu faço parte do grupo, tem que olhar essas variáveis todas, tá? Sim.
E é por isso que eu tenho que estar com muitos amigos especialistas como você, porque assim, como eu sou leigo na maioria dos assuntos, eu preciso ter os especialistas próximos de mim para a gente conversar e montar um negócio harmonicamente eficiente, tá? Então, os 350 gramas estaria dentro. Sim, tá dentro. Aí vamos lá, com relação a essa questão ainda do pH. Tá. Então, essa responsabilidade começa com o produtor. Mas o frigorífico é importante. É isso que eu queria saber o seguinte: o que pode acontecer no frigorífico ele estragar? Tá. Vamos supor que eu fiz esse animal de qualidade, Tá. tá? E eu cumpri a minha etapa. Tá. O que o frigorífico pode estragar disso? Perfeito. O desembarque dos animais, ter uma boa rampa, né? O tempo que o caminhão espera para descarregar os animais. Então tem que ser um descarregamento rápido. O frigorífico tem que ter uma estrutura para receber esse caminhão e rapidamente descarregar. Levar esses animais para um lugar que tem uma boa acesso à água, né? Água limpa. Um espaço para os animais. Isso a fiscalização cuida, tá? Boa estrutura, né? Porque os animais têm pontas que o animal pode bater, né? Se machucar. Tem isso também. Acho que o principal, treinamento da equipe do frigorífico. Então o pessoal tem um pessoal muito bruto ainda, que quer gritar, que quer dar choque, né? Até porque aquele processo não é muito delicado, né? Quem conhece abate, você já acostumou, meu amigo, que é uma... Vejo a diferença entre frigoríficos. Tem frigorífico que tem boas equipes, pessoas muito bem treinadas, boa estrutura, e tem frigorífico que deixa a desejar, tá? Então isso é importante para carne de qualidade, demais, né? Não para todas as carnes, na verdade, né? Ter o bem-estar animal. Tá, e beleza, pós-abate, qual que é a influência que tem, por exemplo, o frio? Por exemplo, uma coisa que me preocupa quando eu visito frigorífico. Eu vejo a diferença da temperatura da sala de abate para a temperatura da sala de desossa ali, depois das demais salas e aí até chegar o frio lá. Tá. E eu já visitei, por exemplo, frigoríficos que, cara, tava um calor não pode. ali na área de abate, terrível. E aí eu pensei, gente, será que aqui não começou um problema que eu não tenho como segurar esse problema nas etapas seguintes? Me explica melhor um pouco disso, assim, o que... Essa parte de temperatura, ela não afeta tanto o pH. Então, eu acho que o impacto para o pH é até antes do animal ser abatido. Tá? Se abateu, aí se definiu. Se o animal teve um bom transporte, um bom manejo da fazenda, chegou no frigorífico, teve bons cuidados, respeitou a questão do tempo em jejum, e esse animal foi abatido, aí já resolveu a questão do pH. Qual que é o tempo em jejum adequado? Tem que ser, por lei, menos de 24 horas. Tá? Então, entre o jejum lá da fazenda até o abate. 24 horas. É por lei. Né? Então, isso você já resolveu. A questão do frio dentro do frigorífico, ele é mais importante para a questão sanitária. Tá? Então, assim, o frio é extremamente importante para você ter uma vida de prateleira dessa carne. Você poder ela ter uma validade boa. Por isso que eu te falei, porque assim, se eu comprometo em alguma etapa dessa, é aquele negócio, eu posso estar embalando o problema, né? Sim, exatamente. E às vezes não, porque agora eu congelei a carne, mas em qual estado eu congelei aquela carne? Exato. Hoje o pessoal, quem é o grande vilã da carne embalada aí, bota o culpa no confinamento e no caroço de algodão. Né? Na verdade, o principal vilão dessas carnes que você abre e tem problemas de odor e de sabor é pH e temperatura e contaminações, entendeu? Então a gente pH, temperatura e contaminações. Tá? Então, embalagem deficiente, frio ruim, aonde essa carne está armazenada. Então, esses são os problemas que a gente tem que são os verdadeiros culpados aí quando a gente tem uma experiência ruim com sabor. Cara, eu não tenho nem noção do volume de variáveis que tem que ser cuidado para que ele receba um produto de qualidade. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu trabalhava com distribuição e a gente distribuía produtos de uma multinacional que era muito exigente com a nossa estrutura de armazenagem, transporte. Então, eu tinha que contratar caminhões refrigerados para vir das fábricas para o nosso CD. O CD tinha que estar refrigerado. Só que aí começava o problema. Alguns produtos a gente vendia em caminhão refrigerado, outros ia num baú de alumínio normal. Meu amigo, quando chegava no ponto de venda, esquece, não tem nenhum básico de segurança para aquilo. Então, o que adiantava ter o processo todo bem construído se ninguém estava olhando na ponta? Por exemplo, lá em casa tem uma brincadeira que os meus filhos fazem, porque lá em casa pode chegar a carne mais nobre que tiver. Se vier para minha mão, minha amiga, e eu for preparar, eu falo assim, pai, você é o maior estragador de carne que tem.
Então eu já mudei de lado de balcão na As casa. carnes bem passadas, Nilson? Eu só sento do lado de cá do balcão. Quem senta do lado de lá na Juazeiro são meus filhos. Não, eu gosto de carne mal passada, mas pensa num cara que, assim, tem dificuldade para cortar aquilo, para saber o jeito certo da fibra. Então, assim, vira e mexe, eu cometo alguns pecados lá, que meu filho fala, o que você está fazendo assim com a faca? Não pode fazer. Eu falei, mas como é que corta? Ele falou, a faca tem que estar amolada para fazer só isso. Eu falei, pois é, a minha habilidade de amolador não está tão... Mas uma coisa eu estou provocando isso, por quê? Você comentou da Austrália, por exemplo, e MSA, não é isso? Isso, MSA. MSA, isso aí. É. E eu me lembro que eu estudei aquilo, que eu fiquei encantado, e eu vi a preocupação deles em educar a cadeia inteira. São um case fantástico. Até Sim. o consumidor final. Até o modo de preparo, aquele negócio todo. E, cara, nós temos uma distância abissal disso, né? Por exemplo, nós temos aí uma amiga comum que é a Andréa Mesquita, que às vezes a gente conversa muito sobre isso, por exemplo, da hora de preparar, e ela fala, Gilson, eu vejo cada sacrilégio, às vezes, na cozinha da pessoa tá fazendo algo com um produto, fala assim, nossa, esse produto foi tão bem preparado para chegar ali, e por total desconhecimento, está sendo preparado de um jeito errado. E você matou todo um esforço de uma cadeia que demora anos, não são dias nem meses, são anos. Como é que a gente poderia fazer, por exemplo, vamos pegar o movimento da Brasil Beef Quality, que eu sei que você estudou bastante esse modelo australiano, você é um dos caras que conhece bem. Como é que a gente poderia fazer para criar esse modelo no Brasil, de maneira pragmática, assim? Me dê algumas sugestões. O que a gente poderia estar fazendo, até para a gente aqui no nosso ambiente pensar em alguma coisa em conjunto. O MSA, esse movimento Misto da Austrália, ele surgiu na necessidade de reverter a queda de consumo na Austrália de carne. Então, lá na década de 80, coisa da década de 90, a Austrália vinha caindo muito o consumo de carne lá bovina. E aí os pensadores, né, a cadeia organizada, tá, começaram a discutir a solução para evitar essa queda de consumo de carne. O que está acontecendo? E aí, como a cadeia organizada é uma cadeia muito técnica, falaram assim, vamos fazer pesquisas. Vamos identificar, conversar com consumidores por que eles estão comprando menos carne. E a grande questão que surgiu é a falta de padrão. Então, um dia eu compro a carne, tá legal, tá macia, saborosa, suculenta, outro dia eu compro já não tá. Então, eu acho que gordura garante qualidade, eu compro carne gorda, e isso não é um bom indicador porque não garantiu qualidade de carne. Eu tento comprar carne de raça, também não garante qualidade. Então, eles viram que a qualidade não é muito simples você identificar. O rebanho australiano, Ele tem muito cruzamento. Tá muito cruzamento. Mas ele é majoritário em quê? Ele é muito mistura um pouquinho mais taurino, mas é muito cruzamento. Tá? Tem a região sul da Austrália trabalha mais com animais britânicos, mas o Queensland, que é um estado que equivale aí de temperatura, de clima, parecido aí com São Paulo, com Mato Grosso do Sul, né? Então lá eles têm muito cruzado, que é o estado da pecuária australiano. E aí eles começaram a entender os fatores que afetam a qualidade de carne, que eles chamam de pontos críticos. Então, o que é crítico? O que afeta a qualidade de carne? O sexo do animal afeta a qualidade de carne? Eles identificam que sim. O grau de sangue taurino, o tipo de cruzamento afeta. O uso de anabolizantes dos animais, implante anabólico, afeta. Então, isso vai entrar no modelo. Então, por isso você está aqui, você começa em categoria sexual, né? Exato. E a fêmea é mais macia. A fêmea é melhor que o macho inteiro, o macho castrado é melhor que o macho. Lá na Austrália, por exemplo, eles não têm macho inteiro, né? Tudo é castrado, mas tem o anabolizante. Então, eles foram percebendo, fazendo testes sensoriais com consumidores, para ver os fatores. Se eu põe anabolizante, tiro anabolizante, o consumidor percebe? Então, isso vai entrar no modelo, né? Numa temática, lá na estatística, lá no algoritmo. Se a gente tem um animal sem marmoreio com marmoreio, o consumidor percebe a carne mais marmorizada como melhor? Percebe. Então, isso está no modelo. pH e diversos fatores, tá? Então, aí eles organizaram um sistema de certificação da qualidade de carne baseado na classificação do animal, da carcaça, dos processos industriais. Fizeram isso 100% ouvindo o consumidor. 100% ouvindo o consumidor. Eles já ouviram, eu não tenho o número certo, mas mais de 100 mil consumidores. Degustação de carne consumidor com degustação técnica. Não podia nem falar degustação, é análise sensorial, tá? Tem toda uma metodologia científica. Eles criaram esse banco de dados,
criaram um modelo matemático, então começam a inserir nesse modelo. É fêmea. É esse cruzamento. É esse peso de carcaça. Tá? Pendurei o animal pela pelvis ou pelo tendão. Isso afeta a qualidade de carne. Essa carne é premium. Essa carcaça vai render carnes premium todos os dias. Essa aqui vai render uma carne mais commodity. Essa aqui é desclassificada. Essa aqui vamos processar ela, não vamos colocar no nosso selo. Aqui no Brasil a maioria da pendura é tendão de Aquiles. Pelvis ela não é uma realidade do Brasil, né? Não faz. E ela que compromete menos. Não, a pelvis melhora muito a qualidade de carne. Eu estou falando, né? A gente fez pesquisa, publicamos artigo científico. Porque ela muda a forma que você estressa a carne, né? Você não muda a pendura do boi durante o abate, tá? Mesma coisa, não muda nada, mas no final da linha, quando vai entrar na câmara fria, você faz a conversão pela pendura e pela pelvis. Aí você perde espaço na câmara fria, é isso? Perde em 20, 30% de espaço, tá? Mas você ganha 10 dias de maturação. Você precisaria maturar menos essa carne, deixar essa carne descansando na carcaça ou na embalagem 10 dias a menos, então economizo frio. Eu já posso congelar, já posso... Eu tenho que deixar a carne maturando quanto tempo? Um dia pro outro só, pelo tendão, pela pelvis. Um dia pro outro, até acontecer a conversão do músculo em carne. Aconteceu o rigor mortis. Tá? Um dia pro outro. E aí a mágica, né, a ciência já foi feita. Tá? Você pode desossar essa carne, que ela já vai estar bem mais macia do que se eu tivesse pendurado pelo tendão. Tá? Isso é algo que faz muito na Austrália. Pelo tendão fica quanto tempo? Um dia pro outro. Um dia pro outro. É só aconteceu o rigor mortis, né? Tá. Só tem você é uma carcaça no meio. Esse lado eu vou pendurar pelo tendão, esse pela pelvis. Ela amanhece no frigorífico, no dia seguinte eu desosso. Essa carne pendurada pela pelvis vai ser mais macia que essa. Isso é fato. Isso aqui já fiz um dossiê, levantamento. Por que eu perco espaço na câmara fria? Porque a carcaça ela fica dobrada. Ela não fica em linha reta. Ela fica dobrada. Você perde. Cubagem. Mas é o seguinte, eu fiz uma conta de padaria aí, um investimento com um frigorífico pendurar pela pelvis é R$5 por animal. Tem produtor que investe muito mais para melhorar a qualidade de carne. Hoje, por exemplo, estou começando a aplicar vitamina A no bezerro para dar marmoreio, logo que ele nasce. O que esse investimento faz, por exemplo? O que seria esse investimento? Você ter mais construir mais casas frias e gastar mais energia. Tá? Tem um funcionário que vai fazer a conversão da pendura. Entendi. Né, e ter uma talha lá, uma adaptação da indústria. Mas não vai dar R$5 por animal. Isso sendo bem pessimista no preço da implantação dessa tecnologia. Por animal. Me fala um pouco da cor. Tá. Da carne, não da gordura. Da gordura eu já entendi ali atrás quando você falou. Da cor da carne. A cor da carne, ela tem uma importância para a qualidade de carne. Ela não pode ser escura, né? Uma carne mais indo para o marrom, indo mais para uma cor mais preta, vamos dizer assim. Ela é rejeitada pelo consumidor no momento da compra. Tá? Só sensação. Exatamente. E então, assim, normalmente está bem associado. pH alto com essa carne bem escura. Isso é igual aquele efeito do dry age lá. Minha mulher olha aquilo e fala, não como isso bem de jeito. Pode ser que depois de pronto fique bom, mas se eu ver antes de preparar que eu vou comer aquilo ali, não como não. Desidrata a carne, ela fica exposta lá. Você descasca a carne, né? O dry age descasca todo e fica só com o miolo, né? Mas lá na versão de carcaça que a gente faz na indústria, a gente serra a carcaça lá, espera 15 minutos para a cor estabilizar. Porque quando você abre uma carne, você está na sua casa, você vai fazer um churrasco. Você corta a carne, você olha para ela está escura. Você vira as costas, vai 15 minutos, volta, ela está vermelho brilhante. Tá? Então é a oxigenação do músculo. Então lá na indústria, quando a gente vai avaliar a cor da carne, você corta lá a carcaça, expõe a área de avaliação, espera 15 minutos, volta lá e faz a análise. Então, se ele ficou mais vermelho brilhante, ela ganha mais ponto no sistema, porque essa carne ela tende a ter melhores atributos de palatabilidade, ela chama mais atenção do consumidor no momento da compra, favoravelmente. Me fala uma coisa, Marcelo. Como é que a gente, já por exemplo, já que eu propus ali, como é que a gente poderia fazer para trazer essa coisa para um pragmatismo maior no Brasil? Tá. Um dos atores, eu acho que a gente precisaria de alguns movimentos coletivos. Sim. E sincronizados. Exato. Tá? Então, por exemplo, eu acho muito legal o projeto lá do Território da Carne, capacitando o ponto de venda, isso é muito legal. Agradeço aí alguns influenciadores que de maneira responsável ensinam o consumidor a lidar bem com isso, que nem todos, alguns fazem um estrago para mim.
Mas eu fico pensando aqui o seguinte, a gente tinha conversado sobre isso, né, de fazer alguma coisa em conjunto, Uhum. e eu acho que a gente deveria realmente fazer alguns programas, Marcelo, Sim, junto ao pecuarista, perfeito. tá? Depois um trabalho paralelo com o frigorífico e a casa de carnes, e aí sim tentar massificar um trabalho com o consumidor final. Porque na hora que você ensina o consumidor final, porque eu falo assim, eu falo que isso já está acontecendo na carne, que aconteceu no mercado de café. O Brasil sempre foi, historicamente, um grande produtor de café e um grande exportador e consumidor de café. Sim. Tá? Eu não sei hoje, mas assim, historicamente a gente era o maior produtor, o maior exportador e o segundo maior consumidor. Hoje a gente continua grande, só que antigamente a gente consumia um café de má qualidade. Sim. E hoje não. Melhor. Hoje a gente consome um café de qualidade, mas foi um processo. Né? Na década de 90 existia uma briga, e a Associação Brasileira da Indústria do Café, a BIC, não sei se você vai se lembrar do selo de pureza da BIC. Uhum. Era um selinho que tinha nas embalagens para dizer. Na realidade era ainda, para né? aquilo, não mistura, gente. Mas aquilo é para falar pro torrefador, não mistura nada aí. Você está vendendo café, cobra o café. Tá? E o café é um produto muito sensível. Tá? Porque senão, você está tomando qual café? Não, estou tomando café arábica, mas de qual bebida? Né? Você está tomando um café arábica riado, um que bebe mole, um que bebe duro, né? E a carne, eu acho que a gente está nesse processo evolutivo, tá? Então a gente precisa buscar alguns aliados. O primeiro grande aliado é o consumidor final. E depois que ele aprende e degusta, e como o paladar não retrocede em nada, e isso é fato, depois que você aprende a tomar um vinho melhor, não dá para voltar e tomar aquela coisa que você tomava antes, né? É a carne, é a mesma coisa. Me dá uma sugestão prática aí. Você que está aí, eu sei do seu esforço rodando esse Brasil, palestrando, visitando frigorífico, visitando pecuarista. Se o gênio da lâmpada aparecesse para você e falasse assim, Marcelo, 3 pedidos. Quais são os pedidos que você faria para intensificar isso aqui? Brasil Quality viralizar. Todo mundo está contratando a Brasil Quality para tá classificando isso. O que a gente precisaria fazer? O que a gente poderia fazer? O que o gênio poderia te conceder nos 3 pedidos aí? Eu acho que o principal ponto é a gente ter um apoio, né, governamental, ajudar, mostrar que isso tem vantagens, né? Hoje o único apoio que a gente teve até hoje foi da FAPESP, da USP, de órgãos governamentais, tá? Então a gente começar a esclarecer os benefícios desse sistema para a indústria. Seja apoio de São Paulo, né? Hã? E órgãos estaduais, né? Estaduais de São Paulo, exato. Para a gente esclarecer os benefícios da versão de carcaça nos modos do sistema americano e australiano. A gente sabe que a Austrália e os Estados Unidos tem o preço de mercado da tonelada de carne o dobro do nosso. Uhum. Né? O mundo vê a nossa carne como uma carne de baixo valor e de baixa qualidade. O mundo não sabe ainda que a gente vende carne de qualidade, tá? Então, isso é algo. A gente é o maior exportador de carne do mundo em volume, quase sempre, mas muitos anos a gente não é o segundo ou terceiro maior exportador em valor, tá? Então, assim, ter esse apoio, acho que ter essa causa, porque a gente fez um trabalho muito sério, muito técnico, então a gente não tem nenhum receio de apresentar todo o nosso sistema para esses órgãos. Outro ponto também, para esse segmento de carne prosperar cada vez mais, a gente ter a ponta da cadeia educando o consumidor sobre a qualidade de carne e fazer o consumidor experimentar A ponta da cadeia seria o varejo. Varejo, O varejo, mostrar para o consumidor que... O varejo e o food service, principalmente, que está entregando o produto pronto já. Perfeito. Trabalhar com cortes não nobres, Uhum. tá? Então, assim, não nobres que eu disse, tem uns animais especiais, você trabalha com esses cortes que a gente falou várias vezes aqui, né? Que você que tem tanta qualidade como a picanha e o filé mignon. Hoje, a ponta de varejo que só quer trabalhar com picanha, filé mignon e contrafilé, ele não está ajudando a cadeia da carne, tá? Ele ajuda quando ele começa a trabalhar com esses outros cortes também. Por isso que eu valorizo qualquer trabalho que eduque esse operador de ponto de venda a se capacitar para essa oferta. Então Terceiro pedido. A gente tem alguns exemplos que trabalharam que educaram o consumidor hoje com os cortes que mais vendem são os cortes dianteiros. Tá? Legal. E o terceiro pedido, por Gênio? Um terceiro é a questão da gente organizar a cadeia
com os produtores, sentar na mesma mesa, né? Você está na mesma mesa. Eu tô rindo de novo, não é porque eu tô irônico hoje, não. É porque eu vou lembrando das coisas. E esse é o maior desafio nosso hoje. Né? Eu não me preparei para essa pergunta, é uma pergunta muito difícil. Só que a gente está se preparando para fazer isso, né? Essa ordenação de cadeia. Que se a gente não entender que o objetivo nosso é o mesmo, independente se eu sou um pecuarista, se eu sou um frigorífico, se eu sou um varejista. Sim. Entregar alimento, entregar proteína para o povo, entendeu? Para a população. A responsabilidade é nossa. O que muda é qual etapa dessa é a sua entrega. Sim. E se cada um se preocupar com a sua etapa, fica tudo certo. A gente não mistura. Exato. Aí você fez uma pergunta difícil. 10, né? Quer dizer, eu teria 10 pedidos aí pro General. São só 3. Mas são 3. É. Essa é a organização. Então a gente conseguir sentar o pessoal do varejo, o pessoal da indústria, o produtor, e todos eles têm um objetivo em comum. Né? Nós precisamos agregar valor na carne e entregar carne de melhor qualidade. Como a gente vai fazer isso? Como que vai ser a distribuição das responsabilidades e dos benefícios? Então, eu sempre gosto de fazer convites aqui, desafios. Então, já fica o convite para no início do ano de 25, a gente já vinha falando de fazer um evento, Sim. lembra? Sim. Nós vamos organizar um evento com convidados bem seletos aqui, envolvendo pecuaristas, envolvendo a turma do abate, turma da desossa, Legal. varejistas, Sim. e vamos escolher alguns operadores de food service. Então, são 5 públicos distintos e vamos fazer um evento, que nós vamos estudar como fazer esse evento. Vai ter qualidade técnica e ter um entregável. E depois a gente vai pegar e nós vamos fazer um evento com o consumidor. Sim. Aí, nesse evento do consumidor, nós vamos apresentar o que foi discutido nesse evento técnico com os componentes da cadeia, para eles verem quantas pessoas envolvidas estão nisso, para eles receberem aquilo. Foi de forma intuitiva isso que eu falei dos meus 3 desejos, mas foi o que a Austrália fez. Teve apoio do governo, a cadeia se organizou, a cadeia começou a educar o consumidor. Legal. Né? Então, hoje a Austrália classifica essa metodologia que a gente faz, mais de 50% do rebanho australiano passa por essa classificação. Tá? Então, dá para fazer. Se lá fez, por que o Brasil não pode fazer? Porque hoje tem uma grande resistência de aplicar esse trabalho no Brasil. Mas se lá fez, por que aqui não pode fazer? Mas é porque aqui, você sabe, o maior desafio nosso é mindset. É mudança de mindset. Mas nós estamos trabalhando arduamente nisso e estamos conseguindo. Marcelo, nesse minuto o tempo está ficando curto e eu tinha que te perguntar mais uma coisa com relação às certificações religiosas, tá? A kosher e a halal. Como o trabalho da Brasil Quality, da Brasil Beef Quality, poderia se aliar com as certificações halal e kosher? Perfeito. E eu te pergunto isso porque esses são setores que eu tenho estudado com alguma frequência e eu gosto muito dessa teoria de nicho. Tá? E em breve nós vamos trazer novidades com relação a isso, porque assim, são 2 comunidades que eu venho conversando há bastante tempo e respeito muito, né, e entendo a seriedade dessas certificações. Eu falo que eu sou um cristão católico, mas que me dou muito bem com meus amigos judeus, meus amigos muçulmanos. Como é que você acha que poderia contribuir ou a gente convergir esse trabalho? Porque por trás do conceito halal, né, do conceito kosher, que é o lícito, que é o bem-estar animal, por exemplo, está intrinsecamente ali envolvido, todo esse cuidado com o abate, o respeito com a sacralidade desse animal e tudo mais. Como é que você acha que poderia ser feito algo em conjunto nisso? Legal. A gente já vem trabalhando com uma marca de carne halal, tá? E essa marca de carne halal, ela nasceu na necessidade de produzir carne de qualidade halal. Porque o que tem de carne halal hoje em massa no Brasil? Nem no Brasil é difícil achar, na verdade, né? Mais exportação. É carne de animais especiais. Então, essa marca de carne lá de São Paulo, a Raj Beef, eles surgiram pela necessidade de atender o mercado árabe, que queria carne de qualidade, mas halal, e não encontrava, não achava. Então, hoje é muito difícil ter carnes de alta qualidade que passaram por esse processo de abate kosher e halal. Kosher, né, também, outra pronúncia. Então, eu vejo que a gente pode ajudar essas produções garantindo que, além de respeitar essas questões religiosas do abate, da produção da carne, a gente conseguir ter carnes que atendam esse mercado que demanda por qualidade. Tá? Então,
associados. São trabalhos convergentes. Então, Convergentes, são totalmente convergentes. nós vamos gravar depois sobre isso. E vamos discutir isso com bastante calma. Meu amigo, vou pedir para você deixar uma mensagem final aqui para nossa audiência e te agradecendo mais uma vez, né? A visita, sempre bom recebê-lo por aqui. Já fica o convite, então, para que logo após as férias Perfeito. a gente faça esse evento. E aí nós vamos documentar, vamos pedir para a equipe aqui preparar um bom material de cobertura disso. E talvez esse seja o início de um processo educacional para essa pecuária do futuro que a gente depende, que a gente defende e que a gente depende para colocar o Brasil na posição correta. Tá? Então nós vamos fazer isso. Então deixe sua mensagem, por gentileza, e para o nosso pessoal, para eles entenderem a importância disso tudo que nós estamos fazendo. Legal. Eu sou bastante entusiasta aqui do projeto AgroSelection, né? De fazer essa conexão em diversos players do mercado, porque é isso que a gente precisa, né? Todos nós queremos desenvolver, evoluir nosso mercado de carne. E a gente só vai conseguir se a gente começar a conectar os envolvidos, né? Que tenham o mesmo pensamento, que tenham a mesma sonho, né? Com esse movimento de carne de qualidade. Então, a minha mensagem é relacionada a isso. A gente participar desses programas que ajudam a qualidade de carne, envolver tecnologia, envolver o produtor, envolver a indústria, envolver o varejo, envolver vários especialistas, para que a gente possa, junto, né, fazer essa pecuária do Brasil ser cada vez mais próspera, não só em volume, mas em qualidade, em faturamento, que a gente possa trazer melhorias sociais, econômicas, ambientais e, claro, um churrasco, né, cada vez mais presente na nossa vida, que é o momento que a gente faz junta as pessoas que a gente ama, né, que a gente gosta. O churrasco tem esse papel aqui. É um evento. É um evento, né? Então isso vem desde nossa origem, nossa evolução, presença do fogo e do churrasco. É verdade. Nós devemos nosso desenvolvimento cognitivo a isso, inclusive. Então, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. A vocês aí que estão sempre conosco, agradeço aí a audiência. E realmente eu encerro dizendo que talvez nesse quesito, na pecuária, o Brasil tem uma oportunidade de ser o principal protagonista, não só no sentido de garantir a alimentação com qualidade, ou seja, realmente nutrir a humanidade, ainda proporcionando momentos de muito prazer aqui, como você comentou, mas também gerando desenvolvimento econômico, bem-estar, geração e distribuição de riqueza, ou seja, coisas que a gente fala com muita constância aqui no nosso ambiente. Então, assim, muito obrigado, venham conosco nessas causas, agradeço a audiência, continuem conosco aqui e um forte abraço a todos. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora STV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estúdio ASTV.